Quanto tempo você está patinando nas mesmas dificuldades? E essas dificuldades se tornaram grandes para você? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Agradeço a todos vocês que têm compartilhado, têm levado a outras pessoas este conteúdo. Sempre bom explorarmos, irmos adiante também naquilo que a palavra nos fornece. Mais uma vez eu lembro vocês, peguem sempre um pouquinho de tempo, meditem também no silêncio do coração as palavras do Senhor. Cada vez que nós paramos com o Senhor, Ele vai também nos dando nova ciência, dando novas capacidades para compreender aquilo que Ele deseja para você. Bom, vamos pegar hoje a palavra que está em Lucas, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Olha, muito forte, mais uma vez o Senhor vai realmente assim milimetricamente naquilo que é a ferida também dos fariseus, causando realmente aquele incômodo, né? De vez em quando a gente quer ironizar, né? Quando a gente começa a ser incomodado, e as pessoas geralmente mais inteligentes são assim, quando elas são incomodadas com alguma coisa, elas começam a ironizar, usam da ironia para fugir da conversão, da mudança. Então ironizam o outro, ridicularizam aquilo que o outro fala. Cuidado, você que pratica muitas vezes a ironia. Muitas vezes a ironia se apresenta como uma forma de você não querer mudar, não querer se converter e infelizmente usa da tua capacidade intelectual para fazer isso. Quantas vezes temos que ver pessoas com uma capacidade tão bonita usar da ironia para justamente não se converter. Bom, queremos pegar este ponto. A fidelidade no pouco é aquilo que conduz na fidelidade do muito. Quantas vezes, confessando alguém, eu tenho que lidar ali com uma situação aonde aquela pessoa ela recai constantemente no pecado, recai naquela dificuldade. E às vezes essa dificuldade parece uma montanha insuperável. E aí que está a grande lição, né? Então, por exemplo, para os homens, muitas vezes a questão da sexualidade é muito difícil de ser superada, né? É um instinto forte dentro dos homens. E muitas vezes as mulheres param em dificuldades relacionais, afetivas e têm muitas dificuldades de superar aquilo. E às vezes é com uma pessoa específica, então cada um acaba apresentando uma debilidade. Mas o que acontece? Tanto para com os homens, uma das paixões, vamos dizer assim, mais forte é a sexualidade, e para as mulheres é a afetividade. Isso significa que mexe com grandes estruturas dentro de nós. Nós precisamos entender que às vezes não é trabalhar diretamente naquela ferida, mas começar nas pequenas, porque a fidelidade nas pequenas é que começa a conduzir às grandes. E aí é lógico, o ponto principal é que praticamente tudo nasce aqui, na nossa cabeça. Nenhum pecado
ele geralmente nasce fora desse esquema da onde a gente vai caindo no pensamento. Às vezes não temos consciência e começamos a cair em pequenas coisas. Eu costumo dizer assim, por exemplo, um casal de namorados estão lutando lá para manter-se na castidade. Aonde começa a queda? Começa na hora que vocês começam a ficar sozinhos, não deveria. Começa naqueles momentos há um toque, há um olhar, há um gesto que começa a perceber que está indo para o limite. Mas você que sabe que está indo para o limite, mas continua. Você tem uma irritação, tem uma dificuldade com uma pessoa, às vezes até explode. Mas você sabe o assunto que você não pode tratar. Você sabe aquilo que o outro tem dificuldade, mas você vai como que ali, devagarinho, cutucando. Então o que você está fazendo? Você está começando a cair naquilo que são as pequenas coisas. Você está provocando pequenos incômodos e você sabe que esses pequenos incômodos vai produzir um monte de problema. Você deixa aquela situação que você está vendo que o clima na sua casa está ruim, mas você não resolve. Pequeno. Mas agora a gente está se separando. Mas foi várias vezes que teve aquela coisa pequenina, sabe? Aquela situação não resolvida, você não foi deixando, não foi fiel na resolução de pequenas coisas. O que aconteceu? Se tornaram grandes. E agora é difícil de resolver. Difícil de lidar. Você tinha pequenas dificuldades com uma pessoa, agora se tornaram feridas enormes. Porque não teve a fidelidade de ir lá resolver as pequenas coisas. E aí quando você vê uma pessoa que começa com pequenas coisas, por exemplo, desordem a nível de sexualidade, significa também desordem em outras áreas. Geralmente quem tem problemas na sexualidade, porque nós somos um ser que não é fragmentado, compartimento. Agora só trabalho sexualidade, agora só trabalho afetividade, agora só trabalho... Não, nós somos um ser completo, que está ali interligado. E o que acontece? Geralmente, essa desordem a nível afetivo, a desordem do nível sexual, às vezes provocam desordem. A pessoa é desordenada com os horários, é desordenada com as coisas pessoais. Entende? A desordem maior é aquela lá, mas tem que começar a perceber as suas desordens que estão pequenas. Guarda-roupa, cama, as suas ordens das coisas. Ótimo, padre, eu faço tudo isso. Olha para os seus horários. Você vai perceber que quando você comer, aí depois para a comida. Porque, geralmente, quem tem problemas na sexualidade e na castidade tem problemas com comida. Come de forma desordenada. Entende? Aí você vai crescendo. Ordem pessoal, ordem de horários, ordem no comer, ordem no vestir, ordem no se portar. Você vai vendo que quando você vai ordenando as coisas, começando de uma fidelidade no pequeno, você vai começando a ter forças para combater outras coisas. Então você rompe de uma vez, porque é assim, vai confessar, rompe de uma vez, porque você não quer mais pecar, mas ao mesmo tempo vai no combate das coisas pequenas. Percebe as coisas que, vamos dizer, ninguém vai acusar você de desordem para pedir para você confessar, porque aquela desordem no guarda-roupa que cria uma falta de amor para com a sua mãe, que talvez tem que organizar, que cria uma falta de amor com os outros que vão no quarto, mas aquilo às vezes não é objeto de confissão, mas aí você vai passando para outras, que a gula começa a ser o pecado venial, começa a se tornar grande, e aí você começando a cair nos pecados mais graves. O que acontece? Toda essa escala começou no pequeno, e aí eu queria pedir para você, olha para aquilo que é a fidelidade nas coisas pequenas. Tem homens de negócio que hoje compreenderam que o simples ato de arrumar a cama pode transformar um dia. Isso é virtude, meus caros. Isso aí é você olhar para as pequenas coisas e entender que elas têm uma repercussão nas grandes coisas. Por isso, começa
a olhar para tudo isso. Olha para aquilo que está na desordem. Afetividade, sexualidade, relacionamentos. Começa a perceber e começa a pensar que tudo, a maioria nasce aqui e nasce de atitudes pequenas. E você vai ver o quanto isso vai mudando. Ou senão, você vai ficar como os fariseus. Não querem olhar, já têm as suas próprias concepções, acham que está tudo bem e por isso não adianta falar nada, porque tudo que se fala já tem a sua própria justificativa. O que nós fazemos é simplesmente, muitas vezes, deixar que aquela graça do pequeno não cresça dentro de nós. Mas hoje você pode tomar essa atitude e eu tenho certeza que Deus está falando de pequenas atitudes com você e está te mostrando de forma concreta. Vá e faça. Vamos juntos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.